Meus amados, convido você a abrir a palavra do Senhor Deus, lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 8, que é o versículo que está será o texto base da nossa mensagem. E a mensagem tem o tema de um coração limpo. E ele fala assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Mantém tua Bíblia em Mateus 5. Olhe alguns versículos atrás. Nós vamos encontrar Jesus iniciando o Sermão do Monte, no início do capítulo 5. Então diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Então ele teve o momento de preparação da palavra, e aí falou assim: agora vamos ter a mensagem desse dia, né? E aí Jesus começa a pregar: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí ele continua: bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, falarem coisas ruins contra vocês. E aí ele termina esse processo das bem-aventuranças que nós chamamos, e ele vai dar sequência na sua mensagem. Porque esse análise todo, nós vamos observar que todo o processo de bem-aventurança tem algum ponto posterior a ele. Você vai observar que aqui no nosso texto básico, nós estamos lendo para a nossa meditação dessa noite, é bem-aventurado os limpos de coração. Por quê? Porque eles vão ver Deus. Eles vão ver Deus. Nós já pensamos em ver Deus. Você lembra de Jó? Jó, antes das lutas e das provações que ele passou, ele conhecia Deus de ouvir, e após as lutas e provações que ele viveu, ele agora conhecia Deus de ver. O processo de ver, porque verão a Deus. Quando nós olhamos essa perspectiva de ver a Deus, é algo que deve encher o nosso coração. E aí nós podemos pensar aqui sobre esse texto: quem são esses limpos de coração? Quem são esses limpos de coração? Quem são esses que têm esse coração limpo, que pode dizer assim: o meu coração está limpo, o meu coração está ok, o meu coração não tem pecado nenhum, está limpo, completamente limpo. E se nós pararmos para pensar, talvez em nenhum momento de ignorância a gente pode dizer: não, realmente meu coração está limpo, não tem nenhum pecado, não tem nenhuma maldade, não tem nenhum mal. Mas se nós pararmos para olhar sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre o que o Senhor Deus fala sobre o pecado, sobre o erro, nós vamos falar assim: calma aí, então quem pode ter o coração limpo realmente? Quem pode ter esse coração sem nenhuma dificuldade, sem nenhum ponto negativo? Tudo o que somos, pensamos e fazemos vem do íntimo do nosso ser, que é o nosso coração. É interessante esse ponto do que a teologia vai falar do que é o coração e de onde estão os impulsos da vida. Porque nós paramos, e talvez você for evangélico há bastante tempo, há 10, 15, 20 anos, ou se você já tem uma idade assim, dos seus
20, 30 anos, você vai bem saber disso. Lembra, há pouco tempo atrás, há não muito tempo atrás, nós tínhamos muitas igrejas, até de forma mais ressaltada, do não. Não pode cortar cabelo. Mulheres não podem cortar cabelo. Né? Alguns teriam nenhuma dificuldade, né? Os homens, por exemplo, né? Mas eram as mulheres. Mulheres não podem cortar cabelo. As mulheres não podem usar calça, porque calça é de homem. Né? Calça de homem, não pode parecer com homem, não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode ter televisão em casa, né? Não pode ter televisão em casa, não pode acessar o YouTube para assistir coisas no YouTube, porque é pecado assistir coisas no YouTube. Né? E aí eu lembro quando nós tínhamos uma eletrônica lá no Paraná, e uma vez a gente foi fazer um concerto de uma televisão, nos chamaram, porque a gente fazia retirada daquela televisão de tubo, pesada. Então, nós tínhamos o carro e nós íamos até a residência da pessoa, pegava a televisão, levava, consertava e devolvia na casa da pessoa. E aí, uma certa vez, eu me surpreendi, porque a televisão estava dentro do quarto. A única televisão da casa estava dentro do quarto. E no quarto estava dentro do guarda-roupa. Eu fiquei assim, estranho. Eu falei, por que essa televisão está dentro do guarda-roupa? Não é um lugar muito bom de ter uma televisão, principalmente de tubo, porque ela esquenta bastante, né? Lugar fechado, não tem ventilação, esquenta mais, dá mais defeito. Para nós era bom, né? Para nós era bom, porque quanto mais estragava, mais a gente consertava, né? E mais ganhava dinheiro sobre isso. Mas para aquelas pessoas não era bom. E aí eu fiquei assim perguntando por que não poderia ter televisão na sala, como todas as pessoas têm. E aí a conclusão era que aquela pessoa fazia parte de uma igreja do não à televisão. Não podia ter televisão, não podia ter. Por quê? Por que esse ponto do fazer é tão importante? Não é o ponto central das coisas. Percebe que essa família, ela não desobedecia à vista dos olhos, mas à vista do coração dela, estava desobedecendo a ordem dada. E se nós pararmos e pautarmos a nossa vida do não fazer ou do fazer, do que eu não posso fazer, mas do que eu tenho que fazer, e não tratar a intenção do meu coração, a intenção da minha vida, nós vamos ficar tendo o evangelho do não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. E o Senhor está trabalhando o quê? Está trabalhando algo que vai além disso. Qual que é a intenção do nosso coração? Qual que é o ponto que move a nossa vida? Isso inclui a nossa mente, inclui nossa vontade, inclui as emoções. E o coração é o manancial de todas as nossas dificuldades. É do coração. No aconselhamento bíblico, nós temos uma frase que é central sobre o aconselhamento bíblico. Você faz o que você faz porque você quer o que você quer. Por que você faz isso? Você faz isso porque você quer fazer isso. Por causa do quê? Da intenção que está no teu coração. A intenção que move a sua vida. E nós devemos trabalhar não o comportamento de fazer algo, mas o desejo de fazer algo. Por que eu quero fazer aquilo? Por que eu quero cometer aquele pecado? Por que eu quero falar aquilo daquela pessoa? Por que eu quero realizar tal ato e tal ação? Trabalhar o quero é muito mais importante do que trabalhar o não fazer. O quero move essa vontade, essa intenção do coração. O Evangelho de Jesus Cristo quer trabalhar aqui o estado do nosso coração. A ênfase aqui recai sobre o coração. A ênfase que Jesus está trabalhando mostra que Ele quer mover o nosso coração, as nossas intenções, não apenas o nosso fazer, porque se nós vamos tolir o fazer, nós vamos ficar colocando regras acima de regras, leis acima de leis, e não trabalhar a intenção do coração, e Jesus está trabalhando isso justamente. Se você olhar com os olhos impuros, se você no teu coração matar aquela pessoa, você já cometeu homicídio. O Senhor Jesus está trabalhando um fato que vai além das regras postas pelos fariseus que estavam na época. Eles falavam assim: se você não matar, não tem problema ficar bravo com aquela pessoa. Você pode ficar irado, você pode ficar magoado, ficar
fazer que nem as crianças, né? Lembra das crianças fazendo Belém, Belém, nunca mais ficar de bem? Né? Não, mas de forma nenhuma não é isso. A maturidade vai do processo de voltar, reconciliar, trabalhar essa intenção do coração. O Evangelho sempre vai nos desnudar para aquilo que Ele quer fazer, não só apenas o nosso comportamento, mas o nosso íntimo. Nosso íntimo do nosso coração. Um coração limpo, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o que é esse coração. O que é o coração? O coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. O coração é a fonte de onde brota as coisas, a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. A tua emoção está no coração, a tua vontade está no coração, os teus pensamentos estão no coração. Essa palavra considera o homem em sua totalidade. Você no ser completo. E foi precisamente essa totalidade que o nosso Senhor Jesus quis destacar. Bem-aventurado os limpos de coração. Porque nós podemos passar a vida inteira tolindo comportamento. Nós podemos passar a vida inteira criando regras e vivendo debaixo de regras. Ah, Senhor, eu dei o dízimo, Senhor, fui em todos os cultos, Senhor, não perdi nenhuma santa ceia, Senhor, eu fiz tudo, eu fiz. Mas se não trabalhar a intenção do nosso coração, se não trabalhar a rebeldia do nosso coração, se não trabalhar no mais profundo do nosso coração, nós vamos continuar tendo o coração impuro. E por isso ele fala, bem-aventurados são os puros, os limpos de coração. Não meramente na superfície, não meramente tomando um banho na camada externa, mas lavando no total, no âmago, no ser humano, lavando na sua intimidade, na sua profundidade, da fonte de onde emana todas as atividades da vida. Emana tudo. É do coração. É esse coração puro que ele quer trabalhar. O Evangelho sempre enfatiza esse aspecto total. O Evangelho não de aparência, não de casca, não de roupa, não de vestimentos, mas o coração trabalhado. O Evangelho começa pelo coração. E é no coração que ele quer trabalhar. Veja o que diz Provérbios. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele o quê? Procede as fontes da vida. É do coração que procede a fonte da vida. O que é fonte da vida? É que brota tudo. Que vem brotar tudo. Então, antes de você falar, quando alguém me fecha no trânsito, eu não posso xingar, você deveria falar assim, por que quando alguém me fecha no trânsito, vem o desejo de falar palavras torpes contra aquela pessoa? Por que isso acontece? O que está no coração que está movendo você a tais coisas? E essa intenção do coração que ele está falando, é essa fonte da vida que ele está tratando. Porque é do coração que provém as coisas ruins. Talvez você possa falar, mas pastor, Senhor Jesus está em meu coração, Ele habita na minha vida. Perfeito, eu concordo com você. Ele habita em você, você é templo do Espírito Santo, e mais ainda, você que é templo do Espírito Santo, deve sentir essa incomodação do pecado que ainda habita no teu coração, para que essa fonte do mal venha a ser estancada, e a fonte da vida venha a prevalecer. É isso que Jesus está trabalhando. Veja o que ele vai falar, mesmo em Mateus 6, versículo 22 e 23, fala assim, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porquanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Se a luz que há em ti não for luz, vai ser escuridão. Então, o teu coração é a fonte. O teu coração é o ponto central da vida.
O teu coração aqui é algo que deve ser para o Senhor, movendo-nos para o Senhor. Nós não devemos guardar o mal como fonte da vida, mas deixar o mal, deixar as coisas que não trazem vida, para que a vida venha surgir cada dia mais em nossa vida e nosso coração. Mas o coração puro, ele fala de um manancial. O coração limpo é como um manancial das dificuldades. Esse coração contaminado, se o coração não for abençoado, ele vai ser um manancial de dificuldade. E esse é o ponto 2. Coração como manancial das dificuldades. Talvez você possa estar pautando a dificuldade da tua vida, de uma vida melhor, de uma vida de maior testemunho do Senhor, no ambiente que você está vivendo, no meio social que você cresceu, do pai, da mãe, das coisas externas. Se eu tivesse nascido naquele lar, naquela casa, o meu coração seria melhor. Não. Sabe que o ser humano, ele começa a trabalhar pontos de desculpa para não trabalhar no coração e naquilo que dói na sua vida. E nós começamos a colocar pontos de correr das nossas dificuldades, porque nós temos muita dificuldade de tratar aquilo que realmente é a causa das coisas, aquilo que realmente produz o mal em nosso coração. Olha só o versículo 19 de Mateus 15, fala assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. É do coração que procede. E quando nós nos deparamos com as dificuldades do coração, nós começamos a tratar apenas comportamento e não a intenção do nosso coração. O coração, como manancial das dificuldades, nós devemos olhar e ver qual é o procedimento que eu estou tendo, qual que é a dificuldade que eu estou tendo na minha vida e da onde ele vem, de qual parte do meu coração está, porque é dele que está surgindo as dificuldades. Consideramos qualquer problema da vida como qualquer matéria. É qualquer matéria que está produzindo dificuldade. Isso aqui faz parte do tempo que nós estamos vivendo, isso faz parte da época que nós vivemos, faz parte do mundo mal que a gente vive, faz parte do fardo e do peso que eu tenho que carregar, da minha cruz que eu tenho que carregar. Não é isso. Não é isso. Não é a cruz que nós temos que carregar, não é o peso que eu tenho que carregar, não é o fardo que eu tenho que carregar, porque Jesus fala que o seu jugo é suave, e o seu fardo é leve, não é pesado, não é fadonho, não é complicado. Nós devemos apenas colocar tudo diante do Senhor e olhar como um problema teológico todas as coisas da nossa vida. Porque nós começamos a compartimentar a nossa teologia, a teologia é só naquilo do que tem percepção da minha religiosidade. É a minha oração, é o meu culto, né? é a minha vitória. Mas calma aí, não é só isso que é teologia. Teologia é a tua vida por completo. É o teu comportamento por completo. É a tua educação de filho, é você como esposa, é você como marido, é você como trabalhador, é você como empresário, é você como acadêmico, é você no ser completo, é teológico. E se o coração é a fonte, então todos os problemas da tua vida emanam do teu coração. Emanam da tua intimidade com o Senhor. E entender que esse coração é a fonte do mal, nós vamos compreender o que o mundo está querendo fazer hoje ao dizer: siga o teu coração, vai lá, seja feliz, siga o teu coração, seja o que você quiser. E por isso tem muitos hoje à nossa volta com problemas seríssimos de identidade, porque já não se conhece, já não se sabe mais, porque estão seguindo algo que é corrupto, que é mal, que vai te levar para o mal, que é a fonte do mal, o coração. Mas é muito melhor e é muito mais fácil nós colocarmos o problema lá fora. É a esposa, é o marido, é o meu patrão, é o meu amigo, é aquela pessoa que me traiu, é aquela pessoa que me ofendeu, é aquela pessoa. É muito mais fácil colocar o problema no externo do que internamente.
Mas não vai ter paz no coração quem assim não ousar trabalhar na sua vida, colocando o teu coração diante do Senhor e pedindo ao Senhor que venha trabalhar na tua vida. A nossa trágica cegueira pode nos deixar cego para ver as nossas dificuldades. A dificuldade é achar no coração, e o coração aqui, entendendo que ele é corrupto, que ele é enganador, e por isso nós devemos deixar Deus trabalhar em nosso coração. Um coração limpo, em terceiro lugar, e eu quero falar o que é esse coração limpo. O que é o coração limpo? É do coração que... quando ele fala do coração limpo, ele está dizendo o coração não dividido. Você já pensou nisso? Um coração não dividido. Por quê? Porque se emana do coração os desejos corruptos, mas também a palavra de Deus fala que nós temos o Senhor em nossa vida e que Ele habita em nós. Então, se o meu coração está tendo essa ação dupla, o meu coração fica dividido, rachado. Uma hora eu quero Deus, uma hora eu não quero Deus. É quase como assim, aquele adolescente que não é nem tanto adolescente, não é tanto jovem. Ele não tem idade para uma coisa, mas para outra ele tem. E ele fica dividido, eu não sei mais o que eu sou, não sei mais o que eu faço. O coração dividido é o coração que está rachado, está brigando com os desejos e com as vontades. Por isso ele fala para nós termos um coração voltado para Ele. Esse coração limpo é um coração íntegro, inteiro, por completo. Veja o que diz Romanos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, fala assim: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí ele vai dizer, olha, eu estou aqui, tem uma lei maior, tem uma lei que está guerreando contra a lei da minha mente, e eu sou prisioneiro nessa lei do pecado. Um coração limpo é um coração que não é mais prisioneiro pela lei do pecado. Mas o que é essa lei do pecado? A lei do pecado consiste no entender que nós somos pecadores, que nós somos falhos, e que existe uma intenção natural da nossa vida que é para o mal. O apóstolo Paulo vai falar justamente esse aspecto. Olha, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal, rapaz, é rapidinho. É muito rápido. Você já se pegou agindo e intencionando para o mal? E aí você fala assim, não, calma aí, eu sou crente, né? Eu sou crente, né? Algumas vezes eu falo assim, eu sou presbiteriano, né? Não posso fazer isso. Eu sou crente, o meu coração é do Senhor, não posso fazer isso porque eu sou crente. Perfeito. É isso mesmo. Um coração limpo é um coração que, quando ele vai pender para o mal, acende aquela luz no painel e fala assim, olha, isso daí é errado. Isso daí não é certo. E essa intenção do teu coração vai te levar a realizar algo que Deus não se agrada. E o nosso desejo não é mais nos agradar, mas é agradar a Deus, que é Ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós devemos parar de olhar comportamentos e tentar tolir comportamentos, mas devemos trabalhar a intenção do coração como um coração íntegro, completo somente, e não dividido. Dividir o coração é trazer o mal para dentro. Dividir o coração é dar lugar para o mal. Somente a presença do Espírito Santo em nossa vida poderá nos mostrar de forma íntima, interna no nosso coração, aonde está a sujeira do nosso coração. E aí você lembra aquela musiquinha das crianças, né? Que o sabão lava o meu rostinho, lava a minha mão, lava meu pezinho, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração.
Sim, Jesus quer lavar nosso coração, e essa é uma verdade maravilhosa, para que o nosso coração não seja impuro ou dividido. Há necessidade desse lavar, desse purificar da nossa vida e do nosso coração. Você pode até tentar se purificar, tentar purificar o teu coração com as tuas ações humanas. Mas se Deus não tocar no teu coração, se Deus não mover-se diante do Senhor para que o teu coração venha realmente ser limpo, você apenas irá criar comportamentos, irá tolir comportamentos, mas não trabalhar a intenção verdadeira do teu coração. Ah, pastor, então não adianta eu tentar fazer alguma coisa. Não falei isso. Eu estou falando que se Deus não edificar a cidade, em vão trabalham os que edificam. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente engrajeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. A palavra do Senhor Deus vem para nós dizer assim: olha, veja o Senhor Deus trabalhar na sua vida, e pegue o sabão, pegue a água que Ele te dá, para que você venha, sim, não apenas tolir comportamento, mas mudar a intenção do teu coração diante do Senhor Deus. É isso que Ele quer fazer em nossa vida. Somente Deus pode limpar o homem por completo no seu interior. Somente Deus pode mostrar as nossas dificuldades. Ele faz isso através do Espírito Santo que opera em nós. Ele realiza essa grande obra através do Espírito Santo que está dentro de nós. Até porque nós temos uma dificuldade enorme de olhar para dentro de nós. A nossa grande facilidade é olhar para fora, é olhar para o outro, a dificuldade do outro, o problema do outro, o quanto o outro me feriu, o quanto o outro me machucou, o quanto o outro realizou. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele fala assim: tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Se eu quero, eu não quero por causa de mim mesmo. Se eu realizo, eu não realizo por causa de mim mesmo. E isso ele fala das coisas boas, não das coisas ruins. Porque Deus não vai te colocar para você, sente ódio daquela pessoa, sente raiva daquela pessoa, não perdoe aquele outro. Não, não é isso. Deus vai te trabalhar, vai te mover para amar, para cuidar, para ser movido para a glória do Senhor. A nossa esperança é que estamos nas mãos do Senhor e não nas nossas próprias mãos. O processo do nosso aperfeiçoamento está em andamento, porque aquele que começou a boa obra há de concluí-la até o dia final. Não somos nós, mas Ele começou uma boa obra. Deus está purificando o nosso coração, e a chegada, um dia, irá ser desse coração completamente puro para a glória do Senhor. Um coração sem mancha, sem rugas, sem qualquer tipo de contaminação. Nós devemos olhar para o Senhor e ver que Ele está fazendo isso, e que Ele está realizando essa grande obra em nossas vidas. Porque a minha vida de intimidade ao Senhor deve estar crescente e não indo ladeira abaixo. Se ela está ladeira abaixo, tem algo errado na sua vida, tem algo errado no seu coração, e precisa ser trabalhado urgentemente para que a glória do Senhor seja vista na sua vida, trabalhando as suas intenções do coração. Mas pastor, eu não posso trabalhar regras e comportamentos? Pode, porque também essas regras e comportamentos vai te inibir a pecar na ação. Mas não podemos ficar apenas na regra e comportamento, mas devemos trabalhar por que eu quero fazer aquilo, por que eu estou sendo levado a realizar tal comportamento. Pois somente iremos entrar na cidade santa pelas suas portas se nós tivermos com o coração puro. Ao contrário disso, tudo o que é imundo ficará do lado de fora. Todos que tiverem com seu coração imundo, sujo, pecaminoso no último dia,
não entrará, não verá a Deus. Porque só vai ver Deus quem está com o coração limpo. Aí você pode ficar assim, então, né? Então não deu, né? Então deu ruim, né? Então deu ruim. A nossa realidade é essa. Sabemos que Deus é quem efetua, sabemos que Deus é Deus quem purifica, sabemos que Deus trabalha nas nossas vidas e que Ele vai completar essa obra no final. Mas nós devemos pegar a água, o sabão que Ele nos dá e trabalhar nele em nossa vida, em nosso coração. Não remediando as coisas. Nós costumamos remediar. É Deus que realiza essa boa obra em nós. Tiago fala isso. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E ele vai falar, olha, purifique-se, você que é pecador, purifique-se, não viva no pecado, abandone o pecado, deixe o pecado de lado, abandone as práticas pecaminosas, porque aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que matava não mata mais, aquele que só pegava do outro não pega mais, porque agora ele vai trabalhar para que ele possa acolher o outro e ser bênção na vida do outro. E por isso ele fala assim, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, purificai porque Deus é santo, Deus não é pecaminoso, Deus não é aquele que fala assim, no último tempo Ele vai dar um jeitinho para que todos possam se achegar diante do Senhor, do jeito que vier. Sim, você chega do jeito que está, mas você não deve ficar do jeito que está. Você deve ser trabalhado pelo Senhor, no poder do Senhor, para ser purificado. Purificai-vos. E você que é de ânimo dobre, ele fala, você que é durão, que tem aquela personalidade dura, difícil, então você vai dar mais trabalho. Então, fala, limpai o coração. Teu ânimo está ruim? Tua dificuldade é pesada? Então limpa o coração. Não deixe o coração assim. Aquele que fala assim, eu nasci assim, sempre vivi assim, e vou morrer assim, então saiba que o teu coração vai morrer sujo. E ao morrer sujo, não entra no reino dos céus. É pesado. É difícil, é verdade. Mas isso é para confrontar a gente. Isso é para mostrar para a gente que nós não somos tão bons assim. E que nós precisamos encarecidamente do Senhor Jesus. Nós precisamos do trabalhar dEle, da edificação dEle. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, fala assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3:5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E ele continua. A lista é grande e pesada. Mas o que ele fala? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Não é para alimentar a natureza terrena. Não é para alimentar o teu eu, o teu ego. Não é para alimentar. Não, não é isso. E percebe que no tempo que nós estamos vivendo, a grande corrida é, as mulheres têm que ser igual aos homens, direitos iguais. Aí vai lá e alguma mulher foi lá e queimou o sutiã, né? E pronto, agora é tudo igual. Não é. Por quê? Porque eu quero, porque eu posso, eu tenho. Não é assim. Porque agora os homens são menos do que as mulheres, porque agora é isso, é assim, quem manda é a mulher, né? Porque a mulher é o pescoço, e o homem só vai virar para onde ela quer. É o eu, gente. É o eu. Siga o teu coração, seja feliz. Aonde que a felicidade está? Está no eu? Está na natureza terrena? Está naquilo que é pecaminoso? E ele vai falar aqui alguns pontos.
a prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Meus irmãos, não é isso. Purificar o coração é colocar o coração diante do Senhor e mover nossa vida não para as coisas terrenas, não para a cachoeira abaixo, mas para o rio acima, contra a nossa natureza. E fica aqui a dica: se a tua natureza humana pecaminosa quiser ir para lá, não vá para cá, porque a nossa natureza humana sempre vai querer o mal, porque a habitação do pecado está nela. Corre porque é pecado. Quero concluir nossa mensagem dessa noite, olhando um ponto aqui, desse versículo do Mateus 5:8, último ponto desse texto: façam bem-aventurados os ímpios de coração, porque, o que ele fala? Verão a Deus. Você vai ver Deus? Você irá ver a Deus? É uma pergunta. Você irá ver a Deus? Você já imaginou o que é ver a Deus? Você já começou a pensar o que é ver Deus? Que coisa grandiosa é ver Deus. Se a pessoa viu a Deus pela sombra, apenas por uma fresta, já ficou morrendo de medo, imagina ver a Deus frente a frente. Essa deve ser a coisa mais fenomenal que existe, ou que possa existir: ver a Deus. Não existe nada melhor, nada maior, nada com maior impacto ou significado do que ver a Deus. Não existe nada mais lindo na terra ou no céu do que ver a Deus. Não existe nada que deve mover nosso coração com maior intensidade do que ver a Deus. Não deve ter mais nada nessa vida que deve mover nossa vida, nosso coração, nossos desejos, do que ver a Deus. Essa deve ser uma intenção maior. Ah, pastor, você quer morrer? Você quer ser transladado? Você quer ir para o céu? Eu quero que o Senhor volte. É isso que eu quero que Ele volte para buscar, porque eu quero estar face a face com Ele e ver a Deus. O nosso desejo deve ser ver a Deus, estar com Ele, porque Ele é o centro da vida, Ele é a vida por completo. Ele é a pessoa mais linda que existe, é algo maravilhoso, tremendo, não há nada maior e nada melhor do que Deus. O que você mais deseja na sua vida? Se não for Deus e ver a Deus, você deve abandonar. Colocar lá em quarto, quinto, 10º, 1000º lugar. Você deve desejar ver a Deus. O seu supremo objetivo, o seu maior desejo, a sua maior ambição é Deus, O teu maior desejo é Deus, então você está no caminho certo. Se não for teu maior desejo ver a Deus, servir a Deus, amar a Deus, ver a Deus, andar com Ele, teu coração está deturpado. Se prepare para esse dia. Se prepare para o dia de estar na presença do Senhor, porque todos nós estaremos diante de Deus um dia. Deus está realizando a sua obra em nós. Ele está nos preparando para esse momento da eternidade. Sim, se você foi tocado por Deus, se você tem essa nova vida, você é dele e agora você verá a Deus. Ver a Deus é algo maravilhoso. Buscai Deus em primeiro lugar e as demais coisas vão ser acrescentadas. Não é o segundo, Deus não é o segundo, Deus não é o terceiro, Deus não é o quarto. Deus é tudo e todas as coisas. Deus é tudo e todas as coisas. Nós aprendemos de uma certa classificação: Deus, família, trabalho, igreja. E eu vou dizer para você, essa classificação, ela não é assim. E nem assim, porque Deus é primeiro,
Deus é segundo ao cuidar da família. Deus é o terceiro, porque eu vou trabalhar como um servo de Deus e vou trabalhar para Deus. Deus também é o quarto, porque é a igreja. Deus é o quinto, porque também eu vou ser um bom amigo, um bom companheiro, porque eu vou ser assim, servindo a Deus na vida da outra pessoa. Deus, ele tem que estar em todas as áreas, em todos os lugares. Sim, Ele é tudo. Deus é tudo. Vamos ser trabalhados por esse Deus. Busca Ele. Limpai o teu coração. Se prepare para esse dia. Deseje a Deus cada dia mais. Trabalhe as intenções do teu coração para que volte para o Senhor. E ame o Senhor intensamente para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para Ele e para louvor e honra dEle, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico, orando ao Senhor, agradecendo a Deus, porque Ele é o Deus de toda graça, toda misericórdia, é quem se achega até nós, é quem move o nosso coração a Ele. E se tem alguma área do teu coração que está fugindo de Deus, se tem algum ponto, algum desejo que está fugindo do Senhor, coloca diante do Senhor, peça perdão, coloca a tua vida diante do Senhor, fala: Senhor, tenho algo aqui que ainda está lutando contra o Senhor, está lutando contra a tua vontade, e eu quero pedir perdão, eu peço que o Senhor muda o meu coração nessa área, que o Senhor trabalhe nas intenções da minha vida, as intenções do meu coração, para que tudo isso seja para a glória e honra do Senhor. Não alimente o pecado, não alimente as coisas dessa vida, mas alimente a verdade, a graça, o cuidado, para a glória dele mesmo. Em nome de Jesus. Amém.